Antes de qualquer palavra sobre a Revolução Francesa, é necessário conhecer um pouco do contexto da França pré-revolucionária. Antes de 1789, havia um grande descontentamento com o antigo regime. O povo ansiava por condições de vida melhores e a burguesia por participação política e liberdade para o seu trabalho. O intuito desta apresentação é dar um panorama das mudanças ocorridas no campo da educação após a Revolução Francesa. E para entender o que virá, é preciso expor as ideias básicas do iluminismo, que é a busca da razão. O homem deveria ser o centro dos acontecimentos e deveria buscar respostas fora da religião e do misticismo. Enquanto o ideal de liberdade conduzia o povo francês entre as barricadas da Revolução e a sombra terrível da Bastilha, rompeu nas assembleias, nas ruas e na boca, um novo ideal de homem, sintetizado nas palavras igualdade, liberdade e fraternidade, em busca da república e da morte da monarquia. Dentro desse ideal, o primeiro ato significativo para o homem veio a ser a educação, através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Que introduziu o conceito de todos serem iguais, independentes de sexo, religião, raça, nascimento ou situação social, a qual foi reafirmada com a Declaração de Direitos, ou Declaração Jacobina, de 1793, que em seu artigo 22 introduziu o acesso à educação para todos. Havia um rompimento almejado pelos revolucionários, rejeição da velha ordem. E na educação, isso significava o rompimento com o ideal religioso da educação. Foi o primeiro momento histórico em que se viu os primeiros passos para a ideia de uma instituição escolar laica e pública. No turbilhão da Revolução Francesa, havia um pensador mais voltado para pensar a questão moral e a educação. Esse visionário era Marie Jeanne Antonin Nicolas de Caridade, Marquês de Condorcet. Segundo ele, o homem teria naturalmente dentro de si a incapacidade de suportar a injustiça. Entretanto, essa característica só se poderia manter no homem não corrompido pelos preceitos do seu meio social. A forma de manter esse homem no estado original, de não aceitação da injustiça, seria educá-lo, fortalecendo assim sua formação moral. Condorcet foi eleito deputado da Assembleia Legislativa Francesa em 1792, quando apresentou o Plano de Educação Pública. Ele foi um ativo participante na criação da Enciclopédia dos Pensadores Ilustrados e, através dele, sustentou uma obra na ideia da natureza do progresso, a qual o progresso significa um contínuo e indefinido andar do homem atrás da última perfeição e essencial. E nesse conceito se encontra a raiz do que vai ser o pensamento político educacional moderno e contemporâneo, pois acredita no progresso através da instrução. Isso que, de acordo com essas ideias, todo povo, com uma insuficiente preparação cultural, passaria da liberdade ao despotismo, ou à anarquia. E assim, ao contrário do pensamento elitista de Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, promove a educação popular e pública para todos, e a incentiva através da ideia da multiplicação de escolas em regiões rurais da França, e não apenas nos centros urbanos. Pois somente estendendo o império da razão sobre os acontecimentos públicos, levaria ao avanço verdadeiro da Revolução. Condorcet combinou a sua obra mais conhecida, que vinha a ser o projeto de um retrato histórico do progresso do espírito humano, e nessas páginas descreve a trajetória do ser humano, desde a etapa mais primitiva até a sua constituição como homem social, e sua busca pelo conhecimento, virtude e felicidade.
Condorcet, entretanto, não conseguiu aplicar suas ideias na educação na integralidade. Perseguido pelo regime do terror, foi morto em 1792. Ironicamente, é a partir da morte de Condorcet que se pode começar a ver algumas mudanças mais efetivas na educação. A primeira é a maior atenção que passa a ser dada à formação de professores. Foi criada uma escola normal em Paris, a Supernormale, com um currículo que incluía a moralidade republicana e a técnica de ensino de leitura, escrita, aritmética e história francesa. Foi nesse período que se estabeleceu a ideia de uma escola pública secundária para cada 300.000 pessoas. Napoleão ascendeu ao poder com a ideia de fazer da França a maior nação da Europa, e isso passava pela educação. Seu período de governo trouxe um acordo com o Papa, permitindo que a Igreja voltasse a ter suas escolas. Isso que um dos ideários da Revolução era o rompimento com essa educação fornecida pelas ordens religiosas. Essas escolas poderiam, inclusive, educar as meninas. Entretanto, a educação não deveria ser a mesma para os dois gêneros. A educação delas seria voltada às habilidades domésticas e à religião. A reforma de Napoleão incluía uma escola básica, que poderia ser em parte deixada nas mãos da Igreja, uma vez que essa escola somente ia fornecer os rudimentos dos conhecimentos necessários. Havia também uma escola secundária, que formaria os futuros líderes da nação, assim como os membros da burocracia e militares. Era nesse nível que recebia especial atenção de Napoleão. As escolas secundárias eram controladas pelo Estado, independentemente de serem privadas ou pertencerem às ordens religiosas. Seus alunos tinham entre 10 e 16 anos. Com a criação dos liceus, com uma estrutura muito mais robusta em termos de organização e formação de professores, Napoleão foi de encontro ao desejo de uma classe média em plena expansão, contente por ver seu papel na sociedade crescente e, consequentemente, não revolucionário. Entre 1816 e 1808, Napoleão criou a Universidade Imperial, que era uma corporação estatal de docência, destinada a manter exclusivamente pública a educação secundária e superior. Esse novo sistema imprimiu uma rígida divisão das atividades, uma compartimentalização nas faculdades e uma total subordinação dos professores às regras do Estado. Pela primeira vez, de fato, o Estado tinha todo o controle sobre a educação. Estava alcançada a ideia da Revolução, de estabelecer uma educação pública e laica para todos.